que acho que também já são 12h10 no meu relógio, né? Temos que então, dar sequência enquanto o pessoal vai entrando. Gente, então, já temos, do ponto de vista cronológico, boa tarde, né? Do ponto de vista fisiológico, acho que a maioria ainda não almoçou, né? Então, o boa tarde vem depois. Mas, cronologicamente, é boa tarde. Estamos indo já para as nossas últimas sessões do grupo de estudo desse ano, né? A segunda na sequência, hoje, uma palestra muito importante do professor da Alemanha, de caça, sobre o direito ao esquecimento. Temos agora, não menos importante, a nossa querida colega amiga, a Márcia Buring, né, que é professora aqui da nossa Escola de Direito, né? Trabalha com direito constitucional, mas essencialmente tem se dedicado ao direito ambiental, né? É mestre e doutora na área, né? E doutora, inclusive, aqui pela PUC, né? E foi se orientando do Molinaro, não foi, Márcia? Foi sim. Nosso querido professor Molinaro. E depois fez um pós-doutorado, né, com um trabalho muito extenso, né, em Lisboa, com a supervisão do professor Vasco Pereira da Silva, também querido amigo nosso de longuíssima data, né, e, portanto, né, altamente qualificada, né, para, além de uma pessoa simpática, comunicativa, né, tem muita experiência também já no magistério, né? Mas a gente não diz essas coisas, quanta experiência a gente tem, Márcia, né? No teu caso, tens menos que eu, mas já tens bastante. Então, sim, quase 20 anos agora. Pois é, no meu já são 40 ao todo, já não é pouca coisa, né? Vou fazer 41 em março, experiência de magistério. E 38 de superior, né? Já vai fechar nessa linha, então já é um tempinho. Mas Márcia vai então estar conosco agora, vai expor de 30 a 35 minutos, né? O tempo é dela e depois a gente vai ter ainda um tempinho para poder discutir, né? Fazer algumas perguntas, né? E, enfim, também ela disse que vai ter alguns slides para compartilhar, então os que estão aqui, depois também os outros podem ter acesso, né, na sequência, pelo menos aos slides. Márcia, com a palavra. Certo. Então, meu bom dia a todos. Quero agradecer inicialmente ao professor Ingo pelo espaço, né? Eu faço parte do grupo do professor Ingo desde a época do doutorado que eu fiz na PUC e a temática que eu resolvi trazer para essa discussão nesse momento é um pequeno recorte do objeto da minha tese de pós-doutorado que eu acabei fazendo no ano passado e no anterior em Lisboa, na FDU, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa também, e tem essa temática, então, sobre a responsabilidade civil por dano ambiental. Então, eu saúdo a todos os presentes nesse momento, eu vejo que alguns já foram, inclusive, meus alunos, colegas professores, então, sintam-se todos, né, cumprimentados. Então, durante esses 30 minutinhos, eu vou repartir agora os slides com vocês. Já deixo aqui que eu depois disponibilizo esse material para vocês também. Só vou isso. Tela cheia, todos conseguem visualizar? Sim, Ótimo. perfeito. Então, ótimo. Então, a temática esse inclusive é o título da minha tese de pós-doutorado. E por ter sido um trabalho tão sério, né, e que eu também levei a sério e que eles levam muito a sério, um pós-doutorado que, inclusive, teve defesa pública. E essa defesa pública ela foi realizada no dia 17 de julho, em plena pandemia agora, e acabei, então, obtendo a aprovação com distinção e louvor. Então, isso me deixa bastante feliz. Coloquei aqui do lado que eu sou professora da PUC de Direito Constitucional e Ambiental. Eu fiz o meu mestrado pela Federal do Paraná, depois o meu doutorado pela PUC. Sou professora também da ESMAF, advogada e parecerista. Aqui está o meu e-mail, se alguém quiser contato depois também. Então, nessa sequência, eu estruturei essa fala curta nesse momento, até porque não é possível falar sobre todos os temas, eu estruturei ela em 3 breves momentos.
eu vou trazer um pouquinho sobre a diretiva da União Europeia, que é uma diretiva sobre responsabilidade, que é de 2004, na sequência eu já mostro para vocês também. Depois falar um pouquinho da realidade do direito português, com um decreto que eles possuem desde 2008, que acabaram internalizando, né, essa diretiva, e a realidade da situação no nosso país, cujo, né, a gente não possui uma lei específica, assim como eles possuem, mas nós temos um pouco o conceito do que eles entendem por dano ao ambiente, e aqui eu já preciso fazer desde logo uma ressalva, que o que nós entendemos por danos ambientais não é necessariamente o mesmo que eles entendem na Europa sobre danos ambientais, considerando esse meio ambiente no seu todo, porque quando nós falamos na própria definição do conceito do meio ambiente, nós temos aqui diferentes tipos, né? O meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, meio ambiente cultural e também o tecnológico, ou em razão da tecnologia hoje, e o meio ambiente do trabalho e social. Então, eles definem, a partir da diretiva, dano ecológico. Vou fazer a leitura aqui, traduz uma alteração adversa, significativa e mensurável do estado de um bem natural ou da qualidade dos seus serviços. Então, eles trazem, aí depois na discussão a gente pode voltar a esse ponto, eu vou seguindo aqui os slides também, a diferenciação entre dano ambiental, né, e o chamado dano ecológico puro. Isso seria um primeiro ponto para refletirmos de forma conjunta. Eu também aproveito aqui, não é meu objetivo entrar em todas essas diretivas, eu deixei só salientado aqui que eles possuem, né, a Europa, os 27 países que compõem o sistema europeu aqui, eles possuem vários diplomas específicos em relação a habitats, aves, água, em relação à marinha, petróleo, emissões industriais, resíduos, aterros, enfim. Então, são outras diretivas que acabam orientando esse viés interpretativo do sistema europeu. E, claro, cada um, eu escolhi Portugal em razão do trabalho que eu realizei, mas cada um dos diferentes países que compõem, então, a União Europeia, acabou internalizando essa diretiva. Então, daqui a pouquinho eu falo também mais sobre o sistema português. Basicamente, essa diretiva, ela já teve 3 alterações importantes, uma em 2006, sobre gestão de resíduos industriais, uma em 2009, sobre armazenamento, então, de dióxido de carbono, e a outra em 2013, sobre segurança das operações, então, que envolvem petróleo e seus derivados também, os danos à água. Então, só aqui a gente já consegue verificar, e eu destaquei, são 2 importantes princípios que acabam orientando todo o meu trabalho também, já que estou falando sobre responsabilidade civil por dano ambiental, baseado, então, no princípio do poluidor-pagador e na própria prevenção e reparação dos danos. Então, esse é o norte da diretiva da União Europeia. Lembrando aqui que quando eles mencionam a parte que diz respeito ao conceito de danos, né, os chamados danos ecológicos puros, eles trazem principalmente danos que são causados às espécies e habitats naturais, portanto protegidos, danos causados à água e danos causados ao solo. Ou seja, muitos aspectos do nosso dano ambiental acabam ficando de fora num primeiro momento. Até porque essa diretiva, ela traz, assim como também o aspecto da internalização de Portugal com o seu decreto, alguns aspectos diferentes do que é no sistema brasileiro.
como por exemplo, e aí eu já aqui só deixei para da própria diretiva, então, espécies, água e solo, só para deixar uma referência. Em Portugal, que é um segundo momento, ou seja, a diretiva ela foi internalizada pelo sistema português e é necessário que se faça isso para que eles possam, então, trazer outros elementos adequando segundo a própria realidade de cada um dos diferentes países. Então, isso aconteceu em 2008, né, 4 anos depois, e eles têm o que eles chamam de regime da responsabilidade ambiental, por meio desse decreto, então, que já foi alterado em 2009, 2011, 2012 e 2016, não vem tanto ao caso as alterações, mas principalmente, e já que eu estou falando do sistema agora já português e comparando com a nossa realidade, um primeiro fundamento no Brasil sobre a responsabilidade civil por danos ambientais, ela está aqui concretizada no parágrafo 3º do 225, quando traz que as condutas aqui lesivas ao meio ambiente vão sujeitar estes infratores aqui, degradadores, poluidores, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, a essa tríade da responsabilidade, que é a parte que diz respeito às sanções penais, administrativas e ainda, e aí a parte final que nos importa aqui, independente da obrigação de reparar os danos causados. Então, aqui nós temos um vínculo com a responsabilidade civil em razão da reparação no âmbito constitucional. A Constituição portuguesa, por assim dizer, ela também traz, importante menção, principalmente no artigo 66, a instituição das políticas ambientais, até porque a nossa Constituição ela acabou se espelhando também na Constituição portuguesa, que é anterior à nossa. Então, feitos esses registros, eu também destaco um outro artigo, que é o 43, no qual impõe a obrigatoriedade de um seguro de responsabilidade civil àqueles que exercem atividades de alto risco. Nós não temos essa obrigatoriedade, talvez se tivéssemos, nós teríamos também, tão logo ocorra algum dano ambiental, a possibilidade de prontamente ter uma verba, um valor para reparar, economicamente, para viabilizar a reparação a esse dano ambiental. Eu vou falar do seguro um pouquinho mais à frente, que foi um dos pontos de recorte que eu também acabei fazendo. Enquanto que no Brasil, e aí uma segunda observação que se faz necessária, no Brasil não há dúvida, principalmente em razão dos últimos julgados, pelo menos de 2010, do STJ, por exemplo, a nossa responsabilidade ela é objetiva, baseada na teoria do risco integral, e não são aceitas qualquer tipo de excludentes. Isso também se diferencia do sistema português, porque em Portugal, a responsabilidade civil por danos ambientais, ela tem esse duplo viés, subjetiva e objetiva. No próximo quadro, eu vou fazer essa diferenciação um pouquinho melhor. E eles, inclusive, admitem as excludentes que nós não admitimos aqui. Então, isso já diferencia a nossa sistemática. Este é o quadro que eu gosto bastante. Esse é o decreto 147 de 2008. Ele é de 29 de julho e ele traz uma dupla responsabilidade. Primeiro, um regime no mesmo decreto, porque esse decreto, ele acabou, então, transpondo a diretiva, mas ele traz uma responsabilidade civil subjetiva e objetiva. Leio aqui, no qual os operadores, que eu coloquei poluidores, porque operadores aqui o conceito é um pouco mais alargado, mais abrangente, são os transgressores, os poluidores, os degradadores, ficam obrigados a indenizar os indivíduos dos danos sofridos por via de um componente ambiental. Aqui eu também teria que explicar toda a função do que se entende por essa palavra componente ambiental. Talvez eu ainda faça depois, mas eu quero exemplificar daqui a pouquinho. Naqueles casos
em específica, onde a responsabilidade é objetiva, para comparar com a nossa sistemática. Então, ao mesmo tempo em que eles possuem uma responsabilidade civil subjetiva e objetiva, por outro lado, eles também têm um regime de responsabilidade administrativa, em razão aqui o contencioso administrativo, ele é bem mais atuante do que a parte da responsabilidade civil, que é também, isso também diferencia o sistema deles do nosso. Responsabilidade administrativa, destinado então aos danos causados ao ambiente perante toda a coletividade, transpondo então, com isso eles transpuseram as orientações de linhas gerais da diretiva da União Europeia. E nós temos aqui 5 capítulos. Um primeiro que são disposições gerais. Notem, só tem 4 artigos sobre responsabilidade civil por dano ambiental. Ela ainda é subjetiva e objetiva. A parte do capítulo 3º traz o que eles chamam de responsabilidade administrativa pela prevenção e reparação de danos ambientais. Essa sim, ela traz as garantias financeiras, ela traz a parte dos danos transfronteiriços, ela traz também a obrigação da prevenção e da reparação. Então, é um pouco diferente do que a nossa sistemática, porque se eu falei em tríade da responsabilidade no Brasil, a responsabilidade civil é para a reparação dos danos ao meio ambiente. A nossa responsabilidade administrativa e a penal, segundo a lei, né, dos crimes e das infrações, das sanções administrativas ambientais, que é de 98, então, ela traz já um outro viés de responsabilização, principalmente com a aplicação de multas na seara administrativa, ou ainda não poder, a parte da demolição, ou não abrir a atividade, enfim. Então, traz um outro contexto do que a responsabilidade deles. No capítulo 4 é a parte da fiscalização, né? Eles possuem lá a agência portuguesa, por exemplo, que é bastante atuante. As ONGs também, por assim dizer, são pelo menos a ONG Zero, né, que eu estou me lembrando agora, que é bastante atuante, e as disposições finais. Claro que esse decreto português, ele também tem alguns problemas, como, por exemplo, a dispersão dos danos ambientais, o caso das concausas, quando há mais causas envolvidas, o caso, então, quando um dano, ele leva muito tempo até que ele venha a se manifestar, também dificuldades técnicas, né, em realizar a questão da prova e a própria garantia que o poluidor tem da capacidade financeira suficiente, né, a obrigatoriedade de constituir essa garantia para que, se houver algum dano, venha a ser, então, responsabilizado. Aqui eu ainda deixo que Portugal, diferente do que no sistema brasileiro, possui uma lei de bases da política do ambiente, que nós não temos. Nós não temos uma diretiva ao qual nós estejamos subordinados, nem tampouco uma lei de bases da política do meio ambiente, da política ambiental. Mas o que nós possuímos então? Nós possuímos, já falo desse, é uma síntese esse quadro, não sei se ele ficou muito claro para vocês, mas de um lado, responsabilidade objetiva, que independe do dolo ou da culpa, para atividades ocupacionais listadas no anexo 3. Desse anexo 3 eu já vou falar agora, exemplificando quais são as únicas possibilidades de ter uma responsabilidade objetiva, porque todos os que não estão listados nesse anexo 3, eu preciso provar a culpa. Então, a responsabilidade, por outro lado, subjetiva, baseada na culpa, e que são aquelas atividades não listadas nesse anexo 3. Deixa eu ver se eu já coloquei na sequência. Isso. Quais são, então, essas atividades do anexo 3? Operador aqui, assim como o nosso poluidor é a pessoa singular ou coletiva, pública ou privada,
E aí nós temos uma série de informações: execute, controle, registre, notifique uma atividade abrangida pelo regime da responsabilidade ambiental. Quais são, então, essas atividades? Exemplifico aqui com ilustrações. Aquelas em relação à exploração de instalações sujeitas à licença, né? Só para exemplificar aqui, instalação de criação de aves, por exemplo, suínos, instalação do setor de produção, instalações do setor de energia. Notem, todas essas estão listadas no anexo 3. Portanto, aqui, nesses casos que eu vou mostrar, são 14 situações, nós temos a responsabilidade objetiva. Se não está listado no anexo 3, a responsabilidade é subjetiva. Também operações em relação à gestão de resíduos de recolha, transporte, da eliminação desses resíduos também, descarga para águas interiores e superfícies que requeiram licenciamento prévio, descarga de substâncias para águas subterrâneas, descarga de injeções de poluentes nas águas, captação e o próprio represamento da água. Aqui apenas para exemplificar, né? Tem muito mais do que isso, mas nesse curto espaço de tempo eu preferi a visualização daquelas hipóteses, então. Da fabricação, utilização e a liberação em relação às substâncias perigosas, a parte que diz respeito a produtos, então, fitofarmacêuticos, não posso dizer, mas os agrotóxicos, né? Biocidas, não agrotóxicos, né? Transporte rodoviário, ferroviário, marítimo. Então, notem, também não é uma lista tão singela, é uma lista bastante abrangente também. Mas tem outros anexos, essa diretiva e esse decreto português, para dizer quais atividades não estão inseridas aqui, aonde eu preciso necessariamente comprovar a culpa. Só relembrando, aqui ainda botei outros exemplos, né, em relação a instalações industriais, em relação a OGMs, em relação à liberação, então, deliberada para o meio ambiente desses OGMs também, gestão de resíduos de extração e, o último, operação de locais de armazenamento nos termos, então, de dióxido de carbono. Essas são as hipóteses. E agora eu volto, né? Daqui a pouquinho eu já estou me encaminhando para o fechamento, em torno de uns 30 minutinhos, para essa minha fala aqui, para depois poder deixar aberto também para talvez as dúvidas, né? Mais dúvidas, mais questionamentos do que respostas. Mas o que nós temos no Brasil? Eu acabei de mencionar que o artigo 225, no seu parágrafo 3º, ele traz a tríade da responsabilidade. Então, sim, responsabilidade civil por danos ambientais. Só que nós temos mais outros dois fundamentos importantes. Um outro fundamento importante é aqui a nossa lei, embora a gente não tenha uma lei específica que regule responsabilidade civil por danos ambientais, nós temos a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, o seu artigo 14, principalmente ali no parágrafo 1º, toda vez, então, até aproveito e leio esse contexto, sem prejuízo das penalidades, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental, vai sujeitar estes transgressores, que aqui são os poluidores. E aí o parágrafo 1º, que o poluidor é obrigado, de novo, independente da existência de culpa, a indenizar. A letra da lei diz apenas ou reparar os danos causados. Eu estou já acrescentando a palavra e reparar os danos em razão dos últimos julgados, dos últimos pelo menos 10 anos do STJ, que acabou consolidando em tese própria essa parte da possibilidade de cumular obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar. Então, aqui, reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados aqui pela sua atividade. Não fala em nenhum momento que é levado em consideração a parte da culpa. Isso é importante, porque o nosso terceiro fundamento é justamente o nosso Código Civil.
O nosso Código Civil anterior, que era de 16, ele trazia já a menção aqui ao que traz hoje o caput do 927. Só que nós não tínhamos esse parágrafo único com o Código Civil anterior. Então, desde 2002, eu volto a frisar aqui, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Mas aqui eu só tenho uma responsabilidade civil de âmbito geral. Eu ainda não tenho aqui o vínculo com a seara ambiental. Então, o parágrafo único traz: haverá a obrigação de reparar o dano, de novo, independentemente de culpa, em quais hipóteses? Nos casos especificados em lei. Qual lei? A Lei da Política Nacional que eu acabei de referir. Ou ainda, quando a atividade, notem, não é a culpa que nos interessa aqui, e sim a atividade, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. E com isso, nós conseguimos fazer o vínculo dessa cláusula geral de responsabilidade para aqui a proteção ambiental. Em relação às, que é um terceiro ponto que eu gostaria de abordar, que é a parte das excludentes. Nós já falamos em responsabilidade objetiva desde a Lei de Estradas de Ferro de 1912. Mas aqui, vinculando a parte das excludentes, claro, a doutrina e a jurisprudência também não é tão pacífica assim. Inclusive, nós temos vários olhares e reolhares sendo lançados, país afora, em relação a esse aspecto das excludentes hoje. Porque eu disse, responsabilidade civil ambiental por danos ambientais, teoria do risco integral, a parte que diz respeito à responsabilidade ser objetiva. Então, aqui, o diploma da responsabilidade ambiental de Portugal traz aqui alguns diferenciadores, como, por exemplo, danos ocorridos após a entrada em vigor do diploma, ou seja, só depois de 2008. E no Brasil, não se admitem as excludentes. Aqui nós já temos uma diferença importante. Também não se aplica aos danos causados por qualquer emissão, acontecimentos ou incidentes há mais de 30 anos sobre a efetivação dos mesmos. Aqui, até porque os danos, então, consideram-se no regime do direito português prescritos. E aqui o tema da repercussão geral 999 trouxe agora a imprescritibilidade, então, também em relação à reparação dos danos ao meio ambiente. Isso também diferencia, né, de sobremodo, essa parte que diz respeito à própria prescrição. Eles também têm excludentes no que diz respeito a conflito armado, guerra civil, fenômenos naturais. Aqui a nossa doutrina não concorda, ela diverge nesse aspecto. E ainda outros em relação a danos nucleares. No Brasil tem uma lei específica sobre danos nucleares, onde a responsabilidade é objetiva também, né? Desde da década de 60, 67, mais ou menos. Então, essas são as excludentes do regime português. Por outro lado, eles têm uma chamada Agência Portuguesa do Ambiente que nós não temos. E é interessante observar que essa agência ela faz o controle, a fiscalização, ela define medidas de reparação, ela é atuante. Talvez esse seja um ponto que nós precisamos ainda aprender com o sistema português, por tudo que eu acabei trabalhando também. E eles falam em tipo de reparação. Agora sim, já vou quase me encaminhando para o final. Reparação dos danos ambientais causados, de novo, espécies e hábitats naturais protegidos e a água. Aqui ficou de fora o solo. Então, reparação primária, complementar e compensatória. Não que nós não tenhamos o mesmo tipo de reparação, mas é uma ordem, é uma classificação para esse tipo de danos causados, então. Eu vou exemplificar, gosto sempre da exemplificação. Reparação primária para restabelecer, restituir os recursos naturais do seu status quo ante, né? Como reposição de espécies nativas,
estoque de peixes. Primeiro era um lago contaminado. Essa é uma fotografia de Portugal, né, quando se fala aqui em reparação primária. Nem deixei, também não é importante para esse momento dizer exatamente aonde se localiza essa situação, mas eu quis exemplificar que a contaminação pode ser resolvida por meio de uma reparação primária quando possível. Reparação complementar é se foi insuficiente também a primária, como, por exemplo, introduzir peixes num lago similar afetado quando naquele não seja mais possível. Ou ainda, reparação compensatória. Então, se eu não posso compreender medidas para compensar as perdas de recursos naturais, né, como, por exemplo, melhoramento de hábitats e acessos às margens de lago afetado. Né, trazendo aqui a possibilidade, aqui foi inclusive plantação de caniços para proporcionar o aumento do estoque de peixes e a construção de plataformas para melhorar acesso, segurança dos pescadores. Notem, também pensando no meio ambiente, não só em relação à natureza, mas também no contexto do ser humano que ali está realizando a sua pesca. E ainda a reparação, e aí o terceiro, que seria apenas reparação de danos ambientais causados ao solo, né? A reparação de todas as ordens, medidas para assegurar que os contaminantes sejam eliminados, controlados, contidos ou reduzidos. E aí a garantia financeira, eu sempre gosto de terminar, né, quando a fala é um pouco mais curta, em relação a esse aspecto que me chama a atenção. Qualquer operador, então operador naquele conceito degradador, aquela pessoa que realiza a atividade, naquelas atividades listadas daquele anexo 3, deve obrigatoriamente constituir uma garantia financeira que lhe permitem assumir a responsabilidade ambiental inerente à atividade que desenvolve. Ou seja, obrigatoriedade que é exigida desde 2010. Claro, recente nos termos atuais, mas em se tratando de proteção ambiental ou de voltar os olhos do mundo para a proteção ambiental, com certeza. Nem o mundo, de uma forma geral, em 1972, com Estocolmo, estava protegendo o meio ambiente, nem nós, com a Rio 92, uma geração depois, muito menos depois da Rio +20, 2012. Eu acho que a partir de 2010, 2012 é que o Brasil efetivamente começou a se preocupar com a reparação por danos ambientais, né? Para reconstituir o meio ambiente. O que envolve essas garantias financeiras, então? Apólices de seguro, obtenção de garantias bancárias, constituição de fundos próprios reservados, né? Depósitos caução a favor da APA, que é a Agência do Meio Ambiente, portuguesa de meio ambiente, reservas livres, participação em outros fundos ambientais. No Brasil, a gente até tem, desde 1967, foi criada essa divisão de responsabilidade civil geral no âmbito do Instituto de Resseguros do Brasil, sendo que desde essa época há uma previsão legal para cobrir o quê? Risco de poluição, contaminação e vazamento. Só que é de muito pouco uso, porque não é obrigatório. Então, a empresa, ela vai fazer esta opção por um seguro ambiental para ter verba para prontamente restabelecer, restaurar, recuperar o meio ambiente no caso de um dano ambiental, só que aqui não é obrigatório. Então, deixa eu só verificar isso. Para isto, em princípio, deixo aqui só para dizer que talvez a gente só tenha hoje, em termos mais atuais, né, a partir de 2019, eu deixei aqui a ressalva do princípio indúbio pro natura, né, a formação do entendimento, tanto jurisprudencial quanto doutrinário, está se consolidando. Esses princípios da prevenção, da precaução, do poluidor pagador, do acesso à justiça, da parte que diz respeito à responsabilização efetiva e não só de forma insignificante, por vezes, a partir, e essa é uma construção, então, recente. Quero agradecer ao professor Ingo pela oportunidade e aos demais organizadores também. Vou parar de isso, os nossos slides aqui, e eu
deixa eu verificar, né, como boa germânica, né, professor Ingo, estou dentro do meu prazo aqui do tempo da minha exposição. Tá ótimo. Márcia, te agradeço, tá? Foi excelente exposição, também muito didática, porque fizeste toda uma retrospectiva também comparativa, né? Desde a Europa, Brasil, Portugal, jurisprudência, legislação, né, doutrina, né, e de um tema que é relevantíssimo, até porque a responsabilidade civil é um dos instrumentos pelos quais o Estado leva a efeito seu dever de proteção, não só, obviamente, do ambiente, né, direito, dever fundamental, mas também até de outros bens jurídicos fundamentais. A responsabilidade civil junto com o direito sancionatório administrativo e, claro, também o direito penal, além de instrumentos processuais, é claro, disponíveis para isso, das principais formas de realizar esse dever de proteção. Eu também gostei, achei muito importante a referência a alguma matização, né, no que tange a responsabilidade objetiva, né, que ela tende também a criar algumas situações concretas de injustiça, no meu sentido, se ela for absolutamente generalizada, sem qualquer tipo de exceção. Não sou tão particularmente amigo dessa absolutização da responsabilidade objetiva, embora, é claro, em certos ambientes, como no caso do ambiente, né, ela deva ter absoluta preponderância, né, o instrumento principal. Também a questão do seguro obrigatório, né, é algo que eu nunca entendi que não se adota no Brasil, porque no Brasil, por exemplo, ninguém pode, na Alemanha, na Europa em geral, ninguém pode advogar, ser engenheiro, ser arquiteto, ser biólogo, ser médico, enfim, exercer qualquer profissão liberal, né, sem um seguro de responsabilidade civil. Né? Nem ninguém pode andar de carro sem seguro significativo contra terceiros e não essa merreca que é o nosso DPVAT, né? Porque quem sofre com isso sempre são depois os outros, né, que tem que solicitar quando consegue na justiça e quando tem alguma coisa que possam tirar de alguém que o responsável o ressarcimento dos danos, né? Quando na verdade o seguro dessa natureza ele já protege de certa forma o próprio profissional de demandas futuras, ele dá um substrato e ao mesmo tempo evidentemente garante a possibilidade de compensação por quem, evidentemente, pode ser vitimado pelo mau exercício da profissão, o mesmo ambiente, né? Porque depois correr atrás da indenização, né, ou da sanção, nós sabemos o quanto isso pode ser nefasto e levar e se arrastar por décadas, às vezes, né, como nós bem sabemos. Né? Então, acho que esse instrumento, né, no meu sentir, deveria ser largamente utilizado no Brasil, inclusive com um resultado concreto, né, que é o barateamento do seguro. Quando mais pessoas fazem o seguro, mais barato, inclusive, ele fica, e quanto mais pessoas fazem, mais o fundo, né, que se pode formar para indenizações aumenta. Né? Portanto, não só barateia o custo seguro para todos que o fazem, como também aumenta gradualmente o fundo que se pode formar para as indenizações, que daí são resultados do fundo. Então, acho que isso também foi muito bem lembrado. Eu queria, assim, só uma opinião tua, pessoal, assim, tá, que foi objeto, mas assim, só um pouco. Se tu vês alguma limitação, algum tipo de, ainda, lacuna que tenha ficado na decisão do STF sobre a responsabilidade, né, civil, né, em matéria ambiental, questão da imprescritibilidade, né, das demandas, enfim, na área da responsabilidade civil. Né? Vocês poderiam nos enriquecer com mais alguma coisa sobre isso. Certo, certo. Sabe, professor Ingo, essa oportunidade que eu tive de ficar em Lisboa fazendo o meu pós-doutorado, né, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro ali de 2018 para 2019, né, porque são 6 meses esse estágio pós-doutoral fora do país, nessa universidade em específico, também me levou a conhecer um pouquinho melhor sobre o direito ambiental. Claro que nesse curto espaço eu trouxe talvez 2 ou 3 detalhes importantes, mas tem muito mais do que isso. E a parte da prescrição, se a gente for pegar, por exemplo,
outros países, né, que possuem regras, né, mais claras ou até às vezes mais objetivas, né? Não vou exemplificar, mas vários países, alguns são favoráveis a terem fixados ali um prazo de prescrição de 10, 15, 20 anos, 30, como no caso de Portugal. Outros, né, acho que é o México, se eu não me engano agora, né, acabou adotando como nós a imprescritibilidade. Claro que eu vejo ainda muitos problemas em relação, até porque no acórdão da repercussão geral, que é bastante extenso também, eu comecei a estudar esse acórdão há poucos dias agora atrás, e fazendo uma análise sobre tudo que envolveu esse caso, né, a própria situação de ser uma situação anterior à Constituição Federal de 88, porque foi a retirada da madeira, a extração ilegal, né, anterior à Constituição. Isso é um dos aspectos que eu vejo como mais, né, não é mais polêmicos, mas que ainda vai merecer reflexão. Se é para todo e qualquer tipo de dano ao meio ambiente, só ao meio ambiente, ou ainda por outro lado, se amanhã ou depois os pescadores, eu vou usar um outro exemplo da repercussão geral, aquele do navio Vicunha, quando estavam trazendo a parte da responsabilidade civil por danos ambientais do poluidor indireto. Aquela carga, então, que acabou explodindo no porto de Paranaguá, no Paraná, e aonde a empresa estava aguardando no porto a entrega, a tradição, né, daquele produto, que era óleo, petróleo, nafta. Também, ele é um caso que era de 2004, né, e que só foi julgado em 2018, finalzinho de 2018 foi julgada essa repercussão geral, e que também a doutrina também não é pacífica naquele sentido de dizer, se a nossa lei da política nacional trouxe que é considerado degradador ao meio ambiente o poluidor direto e indireto, claro que eu preciso comprovar sempre o nexo de causalidade. Então, aqui, o nexo causal, ele não foi comprovado nesse caso do derramamento do óleo, do petróleo, em relação a quem estava transportando a carga, que era aquele navio chileno Vicunha, e quem estava adquirindo a carga, aguardando a entrega, a tradição, né, no porto. E, portanto, quem estava era a Ultragaz, esperando no porto a entrega desse produto, a entrega nunca se efetivou. E isso foi uma quebra de vínculo de nexo de causalidade. Então, nesse caso, nessa repercussão geral, foi dito que ela não responde por ser poluidor indireto, porque eles não conseguiram comprovar o nexo causal. Então, trazendo isso para uma realidade, não só desse caso da repercussão geral, mas de uma forma geral, o nexo causal é fundamental comprovar, e é de difícil comprovação. A comprovação do nexo de causalidade é de difícil comprovação em termos práticos. E não é, e isso é bem verdade, porque eu lembro de um outro caso que me veio à mente agora, aonde o responsável técnico da Utresa, alguns anos atrás, 2010, 2012, mais ou menos, também não se conseguiu comprovar o nexo de causalidade naquela morte das mais de 85 mil toneladas de peixes do Rio dos Sinos, onde 6 ou 7 empresas acabavam despachando, largando no meio ambiente, ou seja, no córrego, no leito do rio, inúmeros poluentes, né, sem filtros coletores, etc. E aí a culpa naquele caso, claro, o responsável, eu peguei e li essa manchete na minha memória, né? Ele foi condenado a 30 anos de prisão, né? Mas em relação a restituir o meio ambiente ao seu status anterior, ao seu status coante, eu preciso sempre provar nexo causal não entre a conduta, mas entre a atividade e o risco e o dano efetivamente causado.
E nesse caso da repercussão, a minha curiosidade é ainda, já que eu falei da pescadora, nesse caso da repercussão geral do navio Vicunha, porque foi ela que ingressou, ela e mais 2.000 pessoas, né, ingressaram com ações, porque eles não tiveram o pagamento pronto, individualizado, porque não podiam mais pescar naquela localidade em razão do dano ambiental. Então, acabaram ingressando com essas ações para justamente questionar se o responsável indireto não precisaria indenizar também naquele caso. Então, o que eu quero dizer com todas essas diferentes situações? É que, apesar de nós termos uma responsabilidade objetiva, que independe do critério de culpa, o nexo, alguns doutrinadores, inclusive, dizem que não precisa nem comprovar o nexo de causalidade, que a responsabilidade é sempre objetiva e ela é integral, mas integral no sentido para todo e qualquer dano, não só ao meio ambiente, mas também à coletividade ou até mesmo danos causados de forma individualizada, que são situações distintas aqui. Né? O dano ao meio ambiente, o que envolve no Brasil? Meio ambiente envolve uma situação, mas em Portugal já, por terem talvez limites mais claros e objetivos, é um pouquinho diferente. Não sei se isso ajuda, eu tenho mais dúvidas em relação a esse caso da repercussão geral, que eu estou estudando agora de forma um pouco mais aprofundada, do que as respostas, do que as certezas. Mas é que, de fato, é um tema complexo, né? E evidente que as dúvidas não são só tuas, né? E nem é dito que depois de julgado no mérito vai ter, depois que isso tudo for definido pela jurisprudência, também vai ficar tão claro assim, né? Nós sabemos que os acordos nem sempre são tão claros, né? E nem sempre é fácil achar uma razão de decidir, as razões de decidir realmente que dão uma orientação mais segura a título de precedente. Isso não tem, na verdade, especialmente na nossa jurisprudência, é assim. Gente, algum questionamento também adicional para a nossa Márcia? Com licença, consegue me ouvir? Sim, estou ouvindo. Eu tenho uma pergunta que é o seguinte, essas considerações que ela fez a respeito, sim, no Brasil, no caso, por exemplo, de ficar comprovado omissão do Estado frente a algumas atitudes quando comunicada, por exemplo, pelo suposto poluidor, né, ou pelo suposto causador do dano ambiental, se isso seria um elemento capaz de gerar uma excludente em razão da inação do Estado. Olha, que ótima essa pergunta. Sabe que quando a gente fala em Estado, isso foi lá pelos idos de 2002. Eu acabei na minha dissertação de mestrado, que eu fiz na Federal do Paraná, falando sobre a responsabilidade civil do Estado. Era um pouco mais abrangente, não era só para a área ambiental. E a partir dessa leitura do Estado, também temos uma doutrina e jurisprudência divergente. Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, quando nós falamos em responsabilidade do Estado, nós temos duas câmaras dando interpretações diversas. Vou pegar o caso das enchentes, né? Enchentes de forma recorrente, responsabilidade da municipalidade, porque é o Estado. O Estado é a pessoa jurídica, de direito público, de direito privado, prestadora de serviço público, que responderão pelos danos que seus agentes causarem nessa qualidade, vírgula, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa. Quando a gente fala em responsabilidade ambiental que envolve o Estado, nós temos aqui uma corrente que entende que ela deveria ser subjetiva e outra corrente entendendo que ela deveria ser subjetiva, porque ao invés de ser risco integral, por envolver o Estado, seria risco administrativo, em razão da sua ação e também da sua omissão. Claro, nem toda a doutrina concorda, deixo aqui o registro, se quisesse ouvir a minha opinião, deveria responder sempre, ainda que envolvesse o Estado, mas nós somos o Estado. Nós, enquanto coletividade, somos o Estado que vamos, em razão de um dano ambiental que ele tem o dever de zelar, de cuidar, de fiscalizar, eu quis dizer, o Estado somos todos nós, ao fim e ao cabo.
é o nosso imposto que vai pagar depois uma ação de indenização movida contra o Estado para reparar um dano ambiental. Então, aqui a gente vai precisar ainda... e aí, já que eu falei da responsabilidade do Estado, no direito administrativo, se admite as excludentes para a responsabilidade do Estado, força maior, caso fortuito. Aqui, quando a gente fala em responsabilidade civil por dano ambiental, nós temos, aí eu peguei, eu não lembro se era a terceira turma ou a quarta, eu tinha trabalhado faz umas 3, 4 semanas com 2 julgados aqui do Rio Grande do Sul. Um dizendo que o município X, né, vizinho aqui, deveria sim reparar o dano causado àquela propriedade que teve a água, veio a água da cheia, da enchente, da chuva e acabou destruindo seus móveis. Então, em razão da teoria do risco integral, não admite excludentes, o Estado responde. O Estado aqui em municipalidade responde. Então, uma das câmaras decidiu assim, né? Uma das turmas decidiu assim. E a outra, num sentido exatamente contrário, dizendo que aquela parte final que eu acabei de ler mentalmente do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que diz assegurado o direito de regresso, não seria apenas para ação regressiva. Eu entendo que sim, mas que aquela parte da responsabilidade, quando diz responderão pelos danos causados pelos seus agentes nessa qualidade, ali é que estaria a responsabilidade subjetiva e não objetiva. Então, com certeza, também temos muito a aprender ainda, caminhos a serem trilhados nessa seara, ainda mais quando eu, inclusive, pensei que estava consolidado esse posicionamento, né, da responsabilidade ser objetiva. E não, quando nós vamos analisar, e não é um precedente do Supremo Tribunal, precedente em sede de repercussão geral, julgado pelo STF, que funcione como um precedente de aplicação obrigatória para todos em todo o país. Nós não temos isso em relação a essa temática por hora. Concorda, professor Ingo? Bom, quem sou eu para concordar? mas de qualquer sorte, sim, é evidente. Né? Realmente é por aí, mas infelizmente é por aí ainda. Mas isso também, esse dissídio, pelo menos parcial, doutrinário, até mesmo jurisprudencial, isso não é a peculiaridade nossa, né? É evidente que na doutrina sempre vai ter posições diferentes, especialmente porque também representam interesses bastante diferentes, né? E até mesmo visões diferentes sobre a própria proteção e lugar do ambiente, né? No contexto da arquitetura constitucional, fundamental, evidentemente, né? Quanto mais, evidentemente, se coloca a proteção do ambiente no centro das atenções, quanto menos se, digamos assim, quanto mais se abandona uma visão antropocêntrica também do Estado, a tendência é, evidentemente, que mais se reforcem esses controles, né? Ou pelo menos então daqueles que têm a consciência de que, por mais antropocêntricos que sejam, também o antropos, né? e o centro só será preservado se o ambiente for preservado, né? Nem que seja por uma questão de autopreservação, né? Então, mas é claro que também a questão também econômica, né? Dos interesses econômicos que, portanto, uma decisão política também, né? Do ponto de vista legislativo, é essencialmente uma decisão política, onde os lobbies econômicos também falam, então isso reflete diretamente na questão da tributação ambiental, da responsabilidade civil e assim por diante. Então, é claro que isso ninguém vai esperar que seja assim tão unânime, né? Então, facilmente até porque, professor, eu fiquei pensando numa situação, eu tive uma outra atividade para a OAB em relação a essa parte da prescrição dos danos ambientais, da dificuldade hoje que muitos proprietários, os donos dos imóveis, têm em fazer a venda do seu imóvel, se por acaso ontem ou 20, 30 anos atrás, ali estava algum tipo de passivo ambiental e que de repente está coberto, não está visível nesse momento, até porque nós temos a parte da obrigação propter rem, que segue a coisa, então a obrigação de pagar o dano é do novo adquirente.
Então, eles estavam me relatando, era uma atividade para pessoas ligadas a imobiliárias, enfim, e estavam relatando de que há muitos ótimos imóveis com preços acessíveis e que há uma dificuldade, né? Temos vários exemplos, não vou citar nenhum, quer dizer, eu queria citar todos, mas não é esse o objetivo agora. Toda vez que há um passivo ambiental em relação a curtumes que estiveram ali instalados, ou às vezes alguma empresa, né, de pólvora, etc. Os exemplos são muitos, porque nós temos ali um passivo ambiental que acompanha a coisa, e não o anterior proprietário. E dificilmente as ações, né, desses novos proprietários em relação aos seus anteriores proprietários terão êxito em termos práticos. Porque ele também pode ter desconhecido o dano naquele momento, ou ter tomado as providências. Posso fazer outra intervenção novamente? Porque você disse justamente, você respondeu minha pergunta, abriu um leque, mas você agora foi exatamente no ponto que eu queria tocar, que é esse. Aqui na minha região tem muita questão de invasão de terras. Aí invade a terra, você entra com ação de reintegração de posse, comunica a Polícia Civil, Polícia Ambiental, ICMBio, IBAMA, INCRA, e tudo para que eles tomem a providência. Essa providência costuma demorar 2, 3, 4, 5, 6 anos, enfim, um processo, né? E ao final e ao cabo, você consegue, enfim, retornar sua propriedade, etc., e alguns anos depois você recebe uma ação civil pública em razão do dano ambiental perpetrado pelos invasores. E você tem que não só reparar esse dano, como indenizar o Estado porque ele não agiu a tempo para impedir esse dano ambiental. Era nesse sentido, se essa situação poderia dar ensejo a um excludente, né, de licitude ou uma de responsabilidade para esse proprietário agora. Muito bem, Anderson, aonde que você está? Rondônia. Rondônia, muito bem. Prazer em recebê-lo no grupo. Eu sempre digo, nós temos mais a aprender do que a ensinar. Essas tuas dúvidas são exatamente essa tua dúvida. Ela vem ao exato encontro de uma fábrica de armas de pólvora que não consegue vender os seus imóveis aqui no Rio Grande do Sul, que está com sérias dificuldades e que também houve uma invasão, né? E que também, agora, além dessa que estava obscura, né, que não aparecia a olhos vistos, tem outros tipos de danos e que seguem a coisa. Então, a nossa sistemática diz, obrigação propter rem, mesmo que eu diga, o princípio da educação ambiental, vai demorar mais 2 gerações até que as pessoas se conscientizem de que nós precisamos de uma efetiva educação ambiental para as próximas gerações. A nossa geração, a minha, pelo menos, né, a minha geração está engatinhando na seara do direito ambiental. Quem sabe as próximas gerações vão ter uma maior consciência. Eu podia até citar aqui a Laudato Si, embora não seja católica, mas a Laudato Si do Papa Francisco diz que nós vivemos todos numa casa comum. Não existe jogar lixo para fora do planeta. Só que essa conscientização ecológica, ela é recente entre nós. E isso é bem verdade, porque Itaipu é um grande exemplo, construção de Angra 1, Angra 2, onde na década de 1970, mais ou menos do século passado, nós tínhamos desenvolvimento a qualquer preço e a qualquer custo. Então, mudar essa consciência ecológica também é difícil. E aqui, só para ser mais objetiva, né, eu preciso estudar muito ainda para achar uma saída jurídica diferente do que a que nós temos hoje. O que nós temos hoje? O dano segue a coisa. Ponto. Ainda não tem nenhum caso de excludente em razão da responsabilidade civil por dano ambiental. E a provocação é boa, Anderson, né? E Márcia também, novamente, tua resposta, porque isso também tem que ser equacionado um pouco no contexto mais amplo, porque a absolutização da ausência de excludente
ela pode levar a um processo inverso, né, de desestímulo em relação até se essa posse, se essa propriedade fica ali atirada, digamos assim, ela não tem nem uso social, ela vai ser uma propriedade que não serve nem à função social e de algum modo também nem se consegue fazer a recuperação de uma compensação, né? Seja recuperação pela própria recuperação do status quo, né, ambiental, na reconstrução, seja até mesmo uma compensação alternativa, né? Então acaba também tendo um efeito reflexo que, inclusive, pode não ser nem bom para o ambiente, né? Nem bom para a função social da propriedade. E aí, eventualmente, no meu existem alternativas, né? Aqui para discutir isso, né? Incentivos então tributários para que essa pessoa que compra então naquelas condições, sabendo que tem esse vício, né, possa então assumir essa propriedade, mas eventualmente durante um tempo não pagar IPTU, pagamento de modo que ela vai então pagando isso, claro, quando se for caso poder reconstituir a questão ambiental, fazer. Existem várias alternativas possíveis, né? Não precisa nem ser muito criativo para isso, né? Não precisa nem ter muita inteligência para isso, para pensar em alternativas, né? Só que até existem alguns sistemas, né? A questão de IPTU progressivo também, né? E aí podia ser regressivo na medida. Existem várias, né? Por isso acho que vale a pena apostar nesse tema, né? Seguir apostando nesse tema, né? E também como ele vai publicar esse material, né? Tua pesquisa é realmente muito rica que tu fizeste, né? Acho que isso também pode ajudar muito, né? A gente também aqui alunos, mas também a terceiros, né? Acessarem mais informações. Acho que talvez até um GT de trabalho mais dedicado a isso possa valer a pena, né? Gente, assim, eu vou ter que encerrar, tá? Bom, você pode continuar, né? Você pode continuar. Eu tenho oftalmologista 1h30, né? Não vai nem tempo de almoço. Então, eu queria agradecer a Márcia, né, pela participação, vai se convidar para voltar aqui, né? Se quiseres, é claro, no próximo semestre, né? Tá conosco. Foi excelente também da minha parte, gostei muito, aprendi muito. Se tu não puder disponibilizar as lâminas, né, o PowerPoint, melhor ainda. Sim, vou fazer isso agora na sequência. Eu passo para a Andressa. Um último registro, assim, muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que a grande pergunta é como nós vamos compatibilizar o desenvolvimento econômico, social, socioambiental com a proteção ao meio ambiente. Então, talvez essa seja a nossa o nosso grande trilhar aqui. Então, agradeço a todos. Obrigado, gente. Obrigado, Márcia. Obrigado pelos participantes. E obrigado também aos professores, e aqui nossos colegas também estão participando, a Caroline de Santa Cruz do Sul, o Gonzalo Adolfo, que é nas duas terras, Santa Cruz e Porto Alegre, também está aqui acompanhando, e os nossos também queridos alunos que nos assistem. Gente, tá bom? Obrigadão. Até mais. Certo. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Boa semana.